tarde, quase noite. É um prazer estar aqui com vocês e espero contribuir com as informações, com os conteúdos que foram preparados para que a gente consiga principalmente materializá-los na nossa vida diária, para que não fique como mais uma palestra, mais um conteúdo, né, mais uma teoria, mas que a gente possa ver, principalmente durante a fala, a aplicabilidade deste conteúdo, a importância desse conteúdo, para que haja transformação, para que haja mudança, para que haja reforma íntima, para que haja crescimento, para que haja evolução. Nós sabemos que quando nós reencarnamos, nós trazemos como herança tudo que é nosso. Virtudes, valores, habilidades, limitações, medos, conflitos. Somos herdeiros de nós mesmos. E, com certeza, ao reencarnar, trazemos toda aquela bagagem, todo aquele conteúdo que já está, de certa forma, que já faz, de certa forma, parte desse repertório existencial que é da nossa imortalidade e das nossas sucessivas reencarnações. Então nós trazemos conosco, né, nessa encarnação, alguns conteúdos que, de certa forma, eles inviabilizaram a nossa evolução na encarnação anterior. Inviabilizaram tanto que nós tivemos que retornar. É como se fizéssemos uma analogia com a escola. Eu não consegui, por N motivos, alcançar média. Pode ser que eu não tenha estudado, faltado muitas aulas, não levei a sério o curso e tive como consequência dessas ações uma reprovação. Vou ter que fazer novamente, né, essa disciplina ou esta série. Eu não alcancei a média suficiente, né, para poder usufruir de novos conhecimentos e de um novo estágio. Fomos reprovados, retornamos, voltamos à Terra, no lar, com a família, nas condições socioeconômicas, né, cognitivas, com as pessoas com as quais eu tenho compromisso. Não existe milagre, né, não existe acaso, e eu estou inserido dentro de um contexto que tem muito a ver com a minha história de vida. Então nós voltamos e a gente tem percebido que um dos grandes obstáculos para o nosso crescimento, para a nossa evolução, é o apego, e muitas vezes exacerbado, a alguns comportamentos, a algumas atitudes, né? A um padrão de comportamentos. E a gente percebe que quando a gente consegue romper com este padrão de comportamentos, né, que podem, de certa forma, inviabilizar o nosso crescimento. Orgulho, vaidade, maledicência, agressividade e N outras vicissitudes. Né? E justamente quando a gente consegue romper com este padrão, exatamente neste momento é que a gente consegue dar um salto na nossa evolução. Nós só conseguimos evoluir quando eu consigo olhar para dentro e identificar que eu tenho comportamentos que são nocivos à minha evolução, ao meu crescimento. Quando nós conseguimos ter essa noção, quando eu consigo reconhecer que eu preciso rever condutas, hábitos,
e me disponho a trabalhar, a fazer essa reforma íntima, a buscar uma evangelização, né, uma transformação, eu vou de alguma forma desmanchando, né, ou desestruturando esse padrão tão antigo que já fazia parte da minha personalidade. E eu vou renovando. É como se eu tivesse vindo para essa encarnação assim, com esse padrão aqui. Achando que eu sempre tenho razão, as minhas ideias sempre são as melhores, eu não preciso pedir perdão, desculpas, desconheço a importância da humildade, desconheço a importância de reconhecer que eu também erro. Então, eu estou todo... né? Pode ser que eu chegue nessa encarnação com esse padrão. E se eu chego assim, gente, cheio, né, de resistências, de comportamentos inadequados, como é que eu vou oportunizar a entrada do novo, se eu já estou cheio? Do que adianta vir aqui assistir uma palestra, se ao sair daqui eu vou continuar tendo os mesmos comportamentos e padrões? Do que adianta ler livros, fazer cursos, se quando a vida exige de mim testemunhos de mudança, né, quando a vida exige realmente verdadeiros exemplos, eles não aparecem. Existem pessoas que, infelizmente, entram e saem da encarnação assim. E não foi falta de evangelho no lar, não foi falta de assistir reuniões públicas, de ter lido livros, de ter tido excelentes exemplos na família. Vieram cheios, e cheios permaneceram. Não se permitiram, de certa forma, receber. Quem quer crescer, quem quer evoluir, tem que se colocar numa condição, no mínimo, de aprendiz. Tem que esvaziar. A mente tem que estar aberta, o coração. Porque aí, na medida que chega o conteúdo, esse conteúdo pode ser através de um livro, os exemplos dos seus pais, uma palestra, um curso que você faz, a observação de pessoas solidárias. Você, na medida que você vai observando, e aí você vai permitindo entrar o novo. O novo vai matando a sua sede, vai preenchendo o vazio, e você vai se sentindo uma pessoa mais confiante, mais cheia, preenchida, segura, sua autoestima fica lá em cima, né? E você se sente, de certa forma, que existe uma diferença muito grande daquela pessoa que, quando ela chegou aqui, para essa pessoa que está aqui hoje. O tempo passou e eu consigo perceber que eu sou, no mínimo hoje, menos pior, menos arrogante. E hoje eu não entro mais em discussões para provar para as pessoas quem é que está com a razão. Eu sou capaz, de repente, de desistir de uma discussão porque eu percebi que o outro, a última coisa que ele quer é ser convencido. Então, e já que eu já tenho essa percepção, eu não vou entrar nessa discussão. Ela é desnecessária. E eu percebo, começo a perceber que, na medida que eu vou perdendo, eu ganho. Né? Há muitas situações que a gente precisa perder para ganhar. Né? Parece antagônico, né? Mas você cede para que o outro se sinta, né, ali de repente contemplado, porque você não precisa mais dessa situação. Né? E você consegue perceber que eu consigo conviver muito bem com a situação de não ter que convencer ninguém, não ter que convencer os outros. Eu começo a respeitar o tempo do outro, a cultura do outro.
as limitações do outro e não imponho mais. Pode ser que eu deixe de ser autoritário, tirano. Então eu sinto, quando se fala em desapego, se cada um aqui parar um pouquinho e olhar para os seus relacionamentos, seja ele afetivo, familiar, profissional, tente identificar se na maioria dos conflitos que você tem, quando eles ocorrem, geralmente eles ocorrem porque um dos dois ou ambos estão apegados a determinados conceitos. E como ambos estão apegados e ninguém cede, aquela discussão vira um cabo de guerra. Quem tiver a boca maior, quem tiver mais força, mais argumentação, e é aquela discussão onde ninguém chega a um denominador comum, ninguém cede, ambos estão corretos. E aí a gente tem assistido inúmeras relações irem à falência, ao fracasso, seja na amizade, seja na família, seja nos casamentos, porque os dois estão sempre corretos. Uma relação onde ninguém erra, onde os dois sempre são vítimas, são os corretos, é difícil vislumbrar mudança, evolução. Então, seria interessante, uma das propostas que eu trago para a gente pensar hoje, gente, vamos começar a dar uma olhadinha para os nossos padrões, para os nossos conceitos, e pensar, será que a data de validade deles já não está vencida, não? Será que já não está na hora de começar a pensar até quando eu vou manter essa postura rígida, irredutível, de estar sempre com a razão e jamais ceder, jamais negociar e nunca conseguir manter um diálogo, muitas vezes saudável, esclarecedor, porque quando eu olho para aquela pessoa, é como se quando eu olhasse para ela, eu só consigo visualizar, eu chamo isso de aquele olhar engessado, aquele olhar rígido, de que quando a pessoa abre a boca, você já se arma e dali você não espera mais nada, a não ser o momento que ela vai respirar para você começar a falar, interromper a fala dela e tentar destruí-la com as suas argumentações. Então, a proposta que eu tenho para hoje, que na verdade é para a vida, que tal se a gente começasse a se desapegar de alguns conceitos? E começar a olhar para essa pessoa, principalmente cada um aqui deve ter uma figurinha, uma pérola na sua vida, seja o seu chefe, um filho difícil, um parente, um primo, uma avó, a esposa, o esposo, todo mundo vem com uma figurinha dessas, premiado. Então, e começar a olhar para essa pessoa, pense bem, que tal inaugurar um novo olhar? Olhar para essa pessoa e tirar o gesso, tirar a rigidez e começar a olhar para essa pessoa e ver nela valores, virtudes, princípios. Ver o que você, de certa forma, insistiu em nunca ver. Porque se você continuar com esse mesmo olhar, com este mesmo conceito, pode ser que essa encarnação, de novo, vai ser muito pouca. Você vai sair novamente desta encarnação com aquele mesmo ódio, com aquela mesma aversão, com aquela mesma resistência e, mais uma vez, mais uma oportunidade desperdiçada. Por quê? Porque não cedeu. Porque sempre quis estar com a razão. Então vamos pensar se a gente... E quando a gente é capaz de fazer isso, gente... eu lembro de um pensamento que fala que o poder, o valor de uma reconciliação que você mantém, que você promove, quando você se reconcilia, perdoa alguém, é infinitamente superior a qualquer número de amizades que você
tenha na sua vida. O valor de um perdão, ele é infinitamente superior ao número de amizades que você cultiva. Não tem nem como mensurar o que significa um perdão. Porque você, nesse momento, você se desapega de questões extremamente arcaicas, antigas, né? E que, de certa forma, estão aí inviabilizando uma relação saudável. É possível que a palavra desapego lhe cause uma sensação de frieza e egoísmo. Nada está mais longe da realidade. A palavra desapego, compreendida dentro do contexto do crescimento pessoal, é um valor interno precioso que todos nós devemos aprender a desenvolver. Né? O desapego ainda é um sinônimo, né, para nós de egoísmo, de resistência, de medo, de insegurança, né? De uma certa perpetuação de um estado. Como eu mostrei aqui, fazendo essa analogia, a pessoa apegada a determinados conteúdos, ela não se abre para o novo. Ela não acredita, né, muitas vezes na mudança, no novo. Ela se torna, muitas vezes, a maior inimiga de si mesma e uma grande sabotadora de novos projetos de mudança. Praticar o desapego não significa abrir mão de tudo o que é importante para nós, rompendo vínculos afetivos ou relacionamentos pessoais com aqueles que fazem parte do nosso cotidiano. Às vezes eu fico sabendo de algumas propostas que existem por aí de desapego e que, para mim, elas beiram a inconsequência, elas beiram a irresponsabilidade, que fomentam no indivíduo o abandono da família, o abandono dos filhos, né? E convida essa pessoa, às vezes, para ir para um monte, viver de luz, né? E não mais assumir a tutela e a responsabilidade por aqueles que, na verdade, ele tem um grande compromisso na educação, no desenvolvimento, né? Na exemplificação. Então, esse desapego aqui, ele não precisa ser levado, né, ao extremo. Mas se a gente olhar, prestar atenção nos grandes exemplos que nós tivemos, dos grandes ícones espirituais, por que será que Jesus veio numa condição tão humilde, né? Sendo, né, o maior referencial que o planeta já viu de espiritualidade? Comece a prestar atenção na biografia desses grandes homens e mulheres que pisaram na Terra e dá uma olhadinha. Como é que eles lidavam com as questões materiais? Com as posses, com os bens. Eles tinham uma consciência tão nítida de que aqui o planeta Terra é um planeta de passagem, de aprendizado, um grande laboratório, um lugar de crescimento, de evolução, de desenvolvimento, e que jamais se prestaram a ficar cultuando, preservando, retendo, né, bens dessa natureza, e focaram na própria espiritualidade, na espiritualização, no trabalho de renovação e de propagação da luz. Então, se a gente olhar um pouquinho para a biografia desses grandes ícones, eles vão dar verdadeiras lições de desapego. Desapego significa saber amar, apreciar e se envolver nos relacionamentos com uma visão mais equilibrada e saudável, libertando-se dos excessos que o prendem. A pessoa que geralmente desenvolve o apego, ela sufoca. Ela se torna possessiva, ciumenta, insegura, desconfiada, né? E acaba gerando um mal-estar muito grande naqueles que dividem com ela a vida, principalmente a íntima, né? Porque ela transfere toda a sua insegurança, os seus medos, né? Os seus conflitos para a relação. Eu recebo pessoas, às vezes,
E você percebe nitidamente que o medo que ele traz, a angústia que ele traz, o desespero, o pânico, não é dele, mas é da família, da mãe, do pai. E os pais acabam passando esse medo, esse apego excessivo. E você percebe que os filhos acabam internalizando. Não é dele, foi herdado. Conheça abaixo 4 leis do desapego para verificar a liberação emocional. Vamos praticar? Eu acho que isso aqui é mais para um seminário, gente, né? Eu vou tentar fazer a síntese da resenha, do resumo. Eu tenho até as 9 da noite, não é isso? Tem até 6h40? Então eu vou ter que fazer a síntese da resenha do resumo. Né? A lei do desapego, né, a número 1. Você é responsável por si mesmo. Ninguém pode viver por você. Ninguém pode respirar por você, se oferecer como voluntário para carregar suas tristezas ou sentir suas dores. Você é o arquiteto da sua própria vida e de cada passo que dá em seu caminhar. A gente anda terceirizando tudo, né, gente? Mas ninguém vai poder. Até hoje ainda não vi. Você pode viver no meu lugar? Evolui no meu lugar. Estou cansado. Vai fazer greve de fome no meu lugar. Vai conviver com a minha sogra no meu lugar. Né? Então, nós temos os nossos desafios, os nossos compromissos, e não tem como fugir. Né? Alguns, infelizmente, tentam, né, antecipar a permanência aqui, e é uma pena que descobrem, né, não sabem ainda, não têm o conhecimento de que são imortais e que a morte, né, é simplesmente uma mudança de plano. Portanto, a primeira lei que deve ter em mente para praticar o desapego é tomar consciência de que você é totalmente responsável por si mesmo. Não responsabilize os outros pela sua felicidade. Não imagine que para ser feliz é necessário encontrar o parceiro ideal ou ter reconhecimento de toda a sua família. Então a gente ainda recebe e convive com muitas pessoas que estão buscando aprovação, né? Estão buscando a aprovação da família, a aprovação dos outros, e que vivem são verdadeiros reféns da opinião alheia. Isso é insegurança, autoestima frágil, né? Então são pessoas que não se sentem empoderadas para assumir a responsabilidade da própria vida. E a gente costuma falar que seria interessante para os pais, desde sempre, né, desde criança, com os filhos, optar por fazer com os filhos e não para os filhos. Né? Fazer com, né, você ir alfabetizando e promovendo a independência. Fazer para eles de alguma forma, você restringi-los a uma acomodação, a uma insegurança, a uma incompetência. Então, nosso dever é promover, né, e não gerar dependência. Cultive a sua própria felicidade, seja responsável, maduro, conscientize-se das suas escolhas e consequências, e nunca deixe que seu bem-estar dependa da opinião alheia. A segunda lei, viva no presente e aceite e assuma a sua realidade. Muitas vezes, não conseguimos aceitar que nesta vida nada é eterno, nada permanece sempre igual, tudo flui e tudo retoma o seu caminho. Muitas pessoas estão sempre focadas no que aconteceu no passado, e isso torna um fardo pesado que carregamos no presente. Então, eu sinto que uma das nossas propostas, através do estudo, né, do autoconhecimento, é de alguma forma desfazer os nós que nos atrapalham, que nos impedem de virar a página, né, e inaugurar novos capítulos. Há muitos indivíduos, né, ainda sofrendo por episódios que aconteceram. Eles falam, quando eles estão narrando o episódio, mas eles narram com tanto vigor, que quando você pergunta para eles, mas quando foi que aconteceu isso? Há exatamente 25 anos atrás, Marcelo.
E quando eles estão narrando, parece que foi antes de ontem. Mas vivem. E todas as vezes que eles falam, né, eles internalizam e colocam aquilo de uma veemência e não se libertam. Eu costumo colocar que uma coisa é você ter problemas, a outra é quando você se apaixona por eles, aí fica difícil. E o duro é quando você se apaixona tanto que você pede eles em casamento. Mesmo que seja doloroso, aceite e assuma o passado e aprenda a perdoar. Isso o fará se sentir mais livre e o ajudará a se concentrar no que realmente importa, o aqui e agora. Liberte-se. A terceira lei: liberte-se e permita que os outros também sejam livres. Assuma que a liberdade é a forma mais plena, íntegra e saudável de aproveitar e compreender a vida em toda a sua imensidão. Ser livre não nos impede de criar vínculo com os outros. Criar vínculos, amar e ser amado, fazem parte do nosso crescimento pessoal. O desapego significa que você nunca deve assumir a responsabilidade pela vida dos outros. Eles não podem lhe impor seus princípios e nem tentar prendê-lo. É assim que surgem os problemas de relacionamento e sofrimento. Então seria interessante, nós temos que tomar muito cuidado, até mesmo, eu costumo falar que até para ajudar a gente precisa saber. Né? Porque existe ajuda que promove a dependência. E existe a ajuda que promove a autonomia. Né? Eu tenho 3 filhas, e a mais velha, desde criança, e agora com as mais novas, todas as vezes que trazia um problema, geralmente a postura minha devolvia o problema para ela. E aí ela falava, chegava chorando, desesperada. Depois da fala dela, eu devolvia para ela: e aí, filha, o que você está pensando em fazer? Não, eu trouxe aqui para o senhor resolver, eu estou desesperada. Mas esse problema foi você que criou. Se você criou esse problema, você tem todo o trajeto, todo o mapa dele. Então, com certeza, você sabe o caminho de volta também. Então, muito cuidado. A gente tem que tomar um cuidado por não patrocinar, né, a insegurança e deixar aquela crença na cabeça do outro que sempre que ocorrer algum tipo de conflito, problemas, é só acionar o SAMU, o papai, o Superman, a Mulher Maravilha, a mamãe, e que eles jamais vão ter que, de alguma forma, assumir as consequências das situações que eles criaram. Né? Eu lembro de acompanhar uma mãe que toda vez que o filho aprontava, ela acionava os melhores advogados de Goiânia para ir lá libertar o garoto. E aí eu virei para ela e disse, e aí falei para ela, me tirou o chão. Bom, falei para ela, olha, até quando você vai ficar patrocinando a delinquência de seu filho? Às vezes a gente quase apanha quando a gente fala algumas coisas, né? Mas a gente é trabalho nosso, a gente não pode ser omisso. Você está falando que eu estou patrocinando a delinquência do meu filho? Sim. Ele sabe que ele pode bater na cara dos outros, que ele pode jogar o carro em cima dos outros, e continuar sendo delinquente, porque todas as vezes que ocorre, ele liga para você: mamãe, estou em 8º DP. Você contrata os 2 melhores advogados, né? Ele nem passa sequer uma noite lá, sai, é absolvido. Então, para que eu vou pensar em mudança, em transformação, se eu sou patrocinado nas minhas inconsequências, nas minhas delinquências? E aí essa mãe, ela resolveu um dia atender a minha solicitação. Ele aprontou, e dessa vez foi muito feio, e ela não chamou mais os advogados e deixou pela primeira vez esse garoto assumir as consequências, né, da delinquência dele. E dessa vez ele foi condenado e ficou 3 anos preso. Ela falou para mim: Marcelo, ele não mudou da água para o vinho não, mas parou de ficar batendo na cara dos outros, de acabar com os nossos carros tudo era perda total. O menino está mais comedido, né?
Mas, então, percebe a diferença entre ajudar e patrocinar? Cuidado, a sua ajuda pode ser uma ajuda a continuar no processo. Bom, para encerrar, palavra mágica, as perdas irão acontecer mais cedo ou mais tarde. Devemos aceitar que nesta vida nada dura para sempre. A vida, os relacionamentos e até os bens materiais acabam desaparecendo como fumaça, escapando por uma janela aberta ou deslizando através dos nossos dedos. As pessoas vão embora, as crianças crescem, alguns amigos somem e perdemos alguns amores. Tudo isso faz parte do desapego. Temos que aprender que isso é normal e enfrentar a situação com tranquilidade e coragem. Eu quero agradecer pela oportunidade e que a gente tenha em mente essa proposta, porque esse exercício de desapego é um exercício vitalício, é para a vida inteira. Não é um exercício para uma fase, para um momento, é para a vida inteira. Obrigado.